Olá, Ricardo, tudo bem? Senhor Ricardo? Tudo bem, eu agradeço, viu? Aguardar um pouquinho a mais aqui, passou 20 minutinhos, mas nós vamos repor, tá bom? Eu estava conferindo uma peça e orientando a minha equipe. Aqui a gente fica muito em cima do que é feito, para tudo dar certo. A gente tem muita responsabilidade para poder ajudar, tá bom? Tá bom, fica tranquilo no seu tempo, eu tô aqui para te ajudar. Mais que um professor, você ganha um amigo aqui, tá bom? Você tá bem de saúde, né? Você, a família? Ótimo, graças a Deus. Que bacana, doutor. Certo. Olha que legal. Que legal. Certo. Sei. Médica da minha idade. Eu tenho 73 anos hoje em dia. E naquela época eu estava na China, para te ser sincero. E
o doutor também rodou bastante, né, doutor? Tem uma experiência de vida maravilhosa, hein? Que bacana, hein? Eu criei todas as subsidiárias da Petrobras no mundo. Ah, tá. Eu fiz Itaipu Nacional, eu fiz Angra 1 e outras pequenas obras. Eu sei que nessa confusão toda, eu não liguei de documentar. Foi deixando para lá. A correria de vida, cada hora num país, né, doutor? Resumo da ópera. Agora, a minha irmã, que é esse apartamento, que é o único bem dela, de minha mãe, para dividir comigo. Entretanto, na pior das hipóteses, eu tenho direito de habitação. Ou, na melhor das hipóteses, como eu estou lá desde 2000, quando a gente comprou o apartamento, com posse mansa e pacífica, sabe aquelas portas de israelitas blindadas que você não consegue entrar? Sim. Na parte de trás do apartamento tem uma porta uma porta multilock, e as portas do apartamento são todas multilock. E lá para trás é meu escritório de advocacia. Meu domicílio fiscal, desde que eu nasci, sempre foi lá, ou na Pompeu Loureiro, na casa, ou no apartamento. E na minha inscrição na OAB, minha correspondência da faculdade, tanto da PUC como da NYU, toda a minha correspondência é lá na Bolívar. Eu, hoje em dia, pago IPTU da Bolívar. Eu pago todas as despesas. Desde que 2000, eu tenho todas as contas de luz, está tudo em meu nome. Então, a grande questão é o seguinte: eu estava querendo ver que talvez, quando a minha mãe vier a óbito, que ela está com Alzheimer no último grau, eu vou ter problema não com a minha irmã propriamente dita, mas com as duas filhas dela, que, como herdeiras de minha irmã, vão querer esquecer o fio do bigode da minha irmã e vão querer rachar esse apartamento. Aí eu ou exerço um direito de habitação nessas condições de vida que eu estou a vida inteira. Eu nasci e fui criado e sempre morei no mesmo lugar. Então, o que acontece? Eu tenho uma biblioteca com 10 mil volumes, hoje em dia já tive 60 mil, e está tudo lá dentro. Se eu tiver que sair de lá, eu vou ter que doar, vai acabar, eu vou perder todos os bens móveis que eu tenho. Os bens móveis que eu tenho são armários de 1808, olha só, armários de cristal francês, de jacarandá, aqueles armários gigantescos, sabe? Sim. De biblioteca. Eu tenho 6 deles dentro do apartamento. Onde é que eu vou botar isso num 2 quartos? Mas nem se alugar um galpão, né? Então o problema todo é o seguinte: eu preciso dar um jeito de definir qual a estratégia, qual a melhor estratégia que eu faço, no sentido de preservar o pouco patrimônio que vai me restar, porque nessa brincadeira toda, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui admitido na Petrobras com notório saber jurídico para internacionalizar a empresa. Não tinha concurso público na Interbras, aquela trading dela. E na Interbras, eu fazia toda... Bom, a gente emprestava dinheiro para a dívida externa do Brasil. E todo esse negócio de tirar dinheiro lá fora, eu fazia. Depois, a gente sempre serviu a parte internacional da Petrobras, porque a Petrobras não era internacionalizada. A ponto que em 72, quando eu estava em Curtis Mallet-Prevot, Colton Mosley, eu e mais 30 advogados preparamos durante 3 meses a venda das 2 primeiras plataformas da Petrobras, Albacora 1 e 2. Chegou lá um engenheiro com um outro engenheiro para negociar com 30 advogados. Tomaram ferro, você imagina. Quando eu voltei para o Brasil, o Valdir, que era o matrícula número 13 da Petrobras, me chamou e disse: olha, eu quero você aqui, porque eu quero internacionalizar a empresa. E nesse meio tempo, eu acabei terminando o projeto de Aracruz Celulose. Aí estava num projeto de 200 milhões de dólares de faturamento mensal, e eu acostumado a trabalhar com faturamento de 2 bilhões. A Interbras faturava 3. Aí eu falei com o Galvez, que tinha sido ministro da Fazenda, na época ele tinha sido só 3 vezes presidente do Banco Central. Eu falei: Galvez, eu estou a fim de ir para... Não, você sair do Lawrence, da iniciativa privada, da maior companhia
do golpe do baú do rei da Noruega, que ele era casado com a princesa, filha do rei, né, a princesa Ragnhild, a ir para uma estatal. Eu falei, não, é que lá, expliquei esse negócio de faturamento, eu sou, mexo com banco, trabalhei como advogado de banco, advogado de banqueiro, de cliente que tomava dinheiro de banco. Quer dizer, trabalhei dos dois lados, minha área é planejamento tributário internacional, por aí afora, contrato. Cada firma dessa que eu fiz foram, no mínimo, 60 mil contratos. Contrato de distribuição Itaipu, São Paulo, um dos maiores contratos que eu já fiz na minha vida. Então, dando essa ótica, onde é que eu enfio os bens que eu tenho, que são bens móveis? Eu também sou especialista em direito tributário. Que legal. Então, o que acontece é que eu sempre fiz, perante o Brasil, eu sou um mendigo, eu não tenho nada, entendeu? Eu tenho o meu emprego na Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, que eles extinguiram em 90. Eu pedi a anistia que o Itamar deu, porque viu que era uma mancada, extinguir a empresa que dava 1/3 do lucro da Petrobras, e 3 anos depois. E eles ficaram 20 anos, de 1993 a 2011, quando eu fui readmitido. Você com mais de 40 e tantos anos de idade, você não consegue se colocar no mercado de trabalho como empregado. Eu estava na China, estava totalmente desinformado, montando subsidiário no exterior para chegar aqui e fazer uma carteira de cliente aqui no Brasil. Não, porque já estava tudo tomado. E você, com uma idade, você não entra pela janela numa empresa. Então, eu precisava dar um jeito de equacionar essa minha aposentadoria na Petrobras, porque o fundo de pensão Petrobras, eu só tenho 1/3 dele, desses últimos 10 anos que eu estou de volta nela. E INSS, você sabe o que é. Cobrar da União o tempo que já prescreveu e também não é por aí. Então, o que eu preciso ver é o que eu consigo obter nesse único imóvel que deve valer uns 2.100.000, vendendo na Baixa de Sapateiro, já chegou a valer 6 milhões. Ou eu vou ficar com a metade de 2 milhões ou com a metade de 6 milhões, não sei. Agora, também tem outra coisa. A minha irmã não vai ter dinheiro para pagar o imposto de transmissão do imóvel desse, entende? Então, de repente, eu vou ter que pagar esse imposto de transmissão para depois reaver na venda ou, na hora de vender, jogar todos os meus móveis fora. Bom, resumo da ópera. Ou eu tento me virar para ela e dizer, olha, a tua parte na herança da mamãe, você recebeu quando ela te deu o apartamento para você morar no Recreio dos Bandeirantes, e esse apartamento era o meu apartamento, como você sabe bem, de boca, mas eu não tenho nada documentado, a não ser prova testemunhal. Então, e esse fato todo dessa prova documental, que lhe falei de 20 anos, etc. e tal, e dos prazos anteriores na outra. Estou lhe dando um histórico, porque a gente não vai contar essa história. O que nós vamos contar eu estou num imóvel com uma posse, Manso Pacífica, desde 2001. Ou, se for o caso, pelo menos, talvez eu tenha direito de morar, de habitar, sem usufruto, esse imóvel até eu morrer. A minha filha, que está entrando para a faculdade esse ano, que eu tenho uma temporânea de 18 anos agora, aí ela leva qualquer coisa aí para ela comprar um apartamento pequeno para ela. Eu agora, com 73, eu não duro mais que 75 na Petrobras. Ou pode ser que eu chegue até 80, não sei como é que é a Petrobras. Saúde, eu estou zerado, com um garoto, um gato de 55, 60 anos, pinto e bordo, pelo menos uma vez ao dia. E, então, mais ou menos por aí. Tenho bons contatos políticos de todos os lados. Enfim, o problema todo é que
a justiça que eu conheci, todo mundo já morreu. O último que morreu agora foi o Célio Borja, que era meu professor e querido amigo. Então, o negócio fica esquisito quando você chama. E quando você não chama mais, e quando você começa e chama juiz de você, é ótimo. Quando você chama desembargador de você, é melhor. Agora, quando você chama os dois de excelência de novo, é mau sinal. E com 50 anos de direito, há uns 5 anos atrás, eu cheguei à conclusão que a gente não tem nem direito nem justiça. Você geralmente tem o poder judiciário e o manograma daquele organograma é o que importa. É verdade. Cada juiz uma sentença, né? Então, o Célio Borja dizia, evite judicializar as questões muito delicadamente, porque ele sabia muito bem o que rolava lá dentro, né? Doutor, e fora que nós vivemos hoje uma situação que está em segurança jurídica, né? Hoje nem a própria jurisprudência está sendo respeitada, né? Hoje a jurisdição defensiva é implacável. Se o seu processo cai com um juiz ou uma juíza, que ele precisa bater meta do CNJ porque está uma correção, fiscalização, ele vai julgar de qualquer jeito. Ele, ela, o assessor, a assessora, né? É muito triste o que está acontecendo. O brasileiro não tem noção do que acontece no Poder Judiciário, né, doutor? Não, mas eu conheço bem o que acontece no Judiciário. Inclusive, uma apresentação nossa na empresa, nós contratamos um dos maiores escritórios do Brasil para fazer uma apresentação para 50 advogados. No meio da apresentação, o escritório disse, olha, uma grande vantagem de você trabalhar com o escritório é que aquela verba que você vai dar para o tribunal, e é um tribunal grande, você pode descontar da minha fatura. Quando eu ouvi aquilo, eu quero ter a coragem de falar aquilo não para o chefe de jurídico na sala dele, mas para 50 advogados, inclusive advogados jovens. Então, eu vi que o negócio... É mais feio do que pensava, né, doutor? Veja bem, a Petrobras não perde, ela perde aonde quiser, mas nos tribunais do STJ para cima ela ganha tudo. Aí vem o contato, o poder, né, várias questões, né? É muito triste. A justiça é muito complicada nesse país. Doutor, agora com muito carinho... Mas no nosso caso é um caso pessoal e é um caso pequenininho. Então, o ponto que eu queria chegar era o seguinte, qual o seu feeling com relação a isso que eu lhe falei? O doutor, a situação documental desse imóvel, hoje ela está parada, ela está no nome de quem? Só para confirmar, doutor. O imóvel, a matrícula do imóvel está no nome da minha mãe, sendo que ela não declara ele no imposto de renda. Por quê? Entendo eu que ela acha que o apartamento é meu, na velhice dela, entendeu? Quando eu assumi, de fato, a gestão da vida dela. Ela está viva, como ele disse, morrendo agora, nos próximos 6 meses, enfim, a qualquer momento. Então, ela tem uns 6 anos que ela não declara o imóvel no imposto de renda dela. Então, isso daí, inclusive, imagina, um bem desse valor não está declarado, embora, se você pegar uma declaração de 10 anos atrás, você vai encontrar a declaração de imposto de renda desse imóvel no nome dela. Entendi. Eu sempre falo, né, eu até explico nesse meu livro aqui, que foi o último livro que eu lancei esse ano, Uso Capião, que nós aprendemos na faculdade que regularizar um imóvel é através de inventário, regularizar um imóvel é única e exclusivamente através de indicações do público, mas não, nós esquecemos muitas vezes uma maravilhosa modalidade que é o uso capião, né? Nós temos pelo menos aí 36 espécies, 36 modalidades que nós podemos usar, independente do procedimento que vai ser escolhido, se vai ser o judicial, extrajudicial ou administrativo. Então nós temos uma cidade que chama imóvel regular e tem vários caminhos para chegar nesse imóvel, né, regularizado. Um desses caminhos seria o uso capião. Eu vejo que essa situação ela está muito bem resolvida no sentido dos pressupostos do uso capião. Nas 36 espécies de uso capião que nós temos no Brasil e 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo, o doutor já falou para mim, já falou que tem a conta de energia no nome, né, doutor? É isso mesmo? Dá para ver aqui? Lá, dá para ver.
Olha que beleza. Né? Esse é o teu livro. Esse é o meu livro, é esse aqui, ó. Ah, que legal, que honra, hein, doutor? Que honra. Eu agora estou comprando o Uso Capião, eu só queria primeiro ter essa nossa conversa, para depois fazermos um trabalho dirigido, se for esse o caminho, entendeu? Entendi. Conte comigo, fico muito contente. E como coordenador de uma faculdade, eu convido o doutor, se o doutor quiser, claro, a dar uma webinária, uma palestra, né, para os alunos da Faculdade de Direito, da pós também, contando um pouquinho da experiência do doutor, porque o doutor tem um exemplo de vida maravilhoso, né? Então, eu acho que poder dividir isso com os alunos seria muito gratificante. Se o doutor aceitar meu convite, eu vou pedir para entrar em contato, viu? Não, está feito desde já. Primeiro passa a minha página lá do LinkedIn, como eles falam. Dá uma olhada lá, porque lá a gente não pode colocar nome aos bois. É verdade. A gente conta a arquitetura jurídica. Mas agora você tem uma visão, por exemplo, em Nova York, eu advogado de todos os bancos estatais brasileiros em Nova York. Eu fiz a reformulação da aviônica, do F-5, da Força Aérea Brasileira, e coisas que Deus duvida. Eu sei que eu fui parar comprando coisa para o governo brasileiro, até na Telebrás, naquela época, em 1972 a 74, a Telebrás comprou 2 gravadores, cada um gravando 50 mil ligações simultâneas. É por isso que quando o PC Faria morreu com a amante, tinha celular gravado da mulher às 3 horas da manhã. Hoje em dia, 40 anos, 30 anos depois, a gente imagina o que eles devem ter de... Isso é tudo gravado. É verdade. Deve ter tudo mais um pouco, né? Acha o que quer, né? É verdade. Doutor, com muito carinho, pensando na celeridade, economia processual, economia de honorários, de custos, de gastos, eu orientaria o doutor a fazer os capião para regularizar essa situação. Orientaria mesmo. E por que eu uso capião? Porque o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele separou a água do vinho. A posse, que era estudada nas bancas da faculdade, ela era tratada exclusivamente como direito real. Mas qual que é o novo conceito de posse hoje? A posse passou a ser sui generis. Quando você tem um vício registral muito grave, o imóvel não tem matrícula, o uso capião é uma medida para você regularizar, dar matrícula onde não tem, ao imóvel que não tenha. Unificar uma área, o uso capião é muito utilizado para unificar uma área. Eu consigo unificar uma área, eu consigo desmembrar uma área. Então o uso capião tem várias funções esquecidas por muitos colegas nossos, né, operadores do direito, por falta de utilização do instrumento. Eu conheço toda a teoria. O que eu não tenho é o seguinte... É a prática, né? A prática. E eu estava assistindo aquele seu YouTube e vi aquela sua parada, quando você deu uma paradinha assim, e falou... Não, mas... segura o inventário. Entra com o campeão. Mas é verdade, né, doutor? A gente, muitas vezes, nós saímos da faculdade, na teoria, morreu o inventário. Poxa, você vai fazer inventário de um falecido, uma falecida, que o imóvel não está no nome dele? Para quê? O que você vai conseguir com isso? Nada. Porque o inventário por si só não regulariza o imóvel. Né? Então, se o imóvel estivesse regularizado, ou seja, no nome do falecido ou falecida, é interessante, talvez trabalhar com inventário se existem condições financeiras, se não existe um herdeiro sumido. Agora, a partir do momento que eu vou fazer um inventário só para gastar dinheiro, para recolher tributo, por que não pensar no uso capião, que é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil? Né? E é isso que eu falo. Agora, o uso capião, eu dou entrada nisso no falecimento da atual proprietária, da proprietária, por assim dizer, que ainda mora lá, que é minha mãe, que ela está viva. Ela está totalmente demente, eu estou cuidando dela. Ela quebrou fêmur, agora quebrou clavícula, está com 3 cuidadoras que eu pago do meu bolso e por aí afora. Eu tenho que esperar ela falecer, entrar na vida eterna, e nascer para a vida eterna. Verdade. E aí entrar com o uso capião. Né? Agora, detalhe importante, claro que a gente... Que ela mora, eu e ela moramos lá. Entendi. Só que como o apartamento é tão grande, a parte dos fundos, esses 3, 4, é um corredor de 6 metros de comprimento por 2 de largura, com uma porta à prova de AK-45, sei lá, esses fuzis, a porta blindada, uma placa na porta, Dr. Ricardo Faria, advogado.
do meio do apartamento para trás. Entende? Então, agora, nesse período, o que o doutor pode fazer é ir colhendo provas, né? A conta de energia já está no nome. O condomínio está no nome de quem? Do apartamento. o condomínio, infelizmente, está no nome dela, mas eu tenho o comprovante de pagamento em meu nome. É o doutor que paga. Entendi. Eu pago tudo. Entendi. Porque o doutor, isso é ótimo, porque o que vale não é estar no nome, mas sim ter a prova que está pagando. Isso prova a posse. Perfeito, muito bom. Na pior das hipóteses, eu estou fazendo um investimento, se perder, para desovar isso em cima da outra. Olha, você tem que estar me devendo, então, essas despesas todas que eu tive com ela, com relação ao imóvel. Agora, outro detalhe, o condomínio, o doutor que paga, isso é uma notícia importante, em relação à energia, né? A energia está no seu nome. A energia elétrica está em meu nome. Ótimo. A energia elétrica está em meu nome. As duas coisas que estão em meu nome sempre energia elétrica e IPTU. Ambos declaramos imposto de renda com esse domicílio. Sempre declaramos, tanto na casa. Há 70 anos nós declaramos que moramos no mesmo lugar. Excelente, excelente. Ou seja, tem IPTU no nome, condomínio é quem paga, tem energia no nome. Deve ter também várias contas de consumo também, né, doutor? Internet, essas coisas, tudo no seu nome, né? Não, aí eu separei, porque eu tive que fazer uma época de viagem ao exterior e, com medo dela não pagar e meu nome ir para o Serasa, a conta da NET dela, eu deixei ela com um enfermeiro pagando. Eu tirei o meu internet de lá e, no momento, a internet de lá está em nome dela. Agora eu vou começar a fazer isso, vou começar a jogar tudo no meu nome. Faz isso, mas faz isso. O importante é o seguinte, o IPTU e a conta de luz, há 73 anos está no meu nome. Agora, doutor, me fala uma coisa. O doutor tem a planta, memorial descritivo desse imóvel? Chegou a mandar fazer algum dia uma topografia? Ou já tinha esse documento guardado ou não tem? Não, é um prédio velho construído em Copacabana, é um prédio de 60 anos de idade, aqueles prédios da Segunda Guerra Mundial. Aliás, o primeiro morador lá era um veterano que voltou da FEB e comprou o imóvel de isenção de IPTU. O primeiro IPTU que ela começou a pagar entrou no nome dela, porque ela, naquela época que eu lhe falei, que ela estava, quando ela recebeu a herança dela, da venda da casa, esse período, eu deixei ela fazer o que ela queria fazer, porque, primeiro, o dinheiro estava na mão dela. Ela era advogada, minha mãe, depois de estar aqui, ela virou advogada também. Ela era dona de casa, daquela de sociedade. Aí, meu avô morreu, ela foi ser taquígrafa do tribunal. Aí resolveu fazer direito para ter diálogo comigo. Isso na década de 60 e 70. Eu sou advogado da década de meia dúzia. 67 eu entrei para a PUC, entende? E me formei em 71. Então, 20 anos depois é que minha mãe foi alçada a advogada do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, com o mérito dela, mas ela já era funcionária do tribunal desde a época do meu avô, que ali, juiz, e meu bisavô foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio, meu outro era o Antônio Bento Faria, que foi um tratadista de direito penal, ministro supremo. A família toda está na justiça desde 1808, aqui no Brasil. Com muito carinho, doutor. Eu faria sim uso capião. Eu ajudo o doutor, se o doutor precisar, eu faço a correção da peça, eu faço a mentoria. É um extraordinário o quê? Eu faria o uso capião extraordinário do 1238, só que o doutor hoje mora lá, então eu faria a utilização do social. Eu faria a utilização do social, pediria prioridade processual, e a grande tese desse uso capião, doutor, seria o quê? O enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado 492.
da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado não pode faltar, seja na petição inicial, judicial ou extrajudicial. Eu orientaria a fazer judicial, até para evitar qualquer nulidade no futuro, né? Mas esse enunciado é um grande embasamento legal para o doutor ganhar essa ação com mais facilidade, viu, doutor? Sim. Ele é enunciado de quem, hein? É da 5ª Jornada de Direito Civil. 5ª Jornada de Direito Civil. Tá. É importante também o doutor trabalhar com o princípio da função social da propriedade. Trabalha também nesse caso, viu? Função social da propriedade. Tá. E mais um detalhe, doutor. É muito importante que o doutor trabalhe com a posse exclusiva. É essa tese que vai fazer o doutor ganhar ação. Posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel. O seu usucapião, ele tem esse binômio que muitas vezes outros não têm, né? Que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Agora, como é que eu convenço a imobiliária a botar o imóvel no meu nome, né? Eles vão querer a matrícula do imóvel no nome. Eles vão querer. Por isso, acho mais fácil e sugiro também que o doutor faça a distribuição da ação do usucapião. Feita a distribuição da ação do usucapião, aí sim o doutor consegue entrar em contato com a imobiliária, falar que o doutor já está correndo atrás para fazer a regularização, já está fazendo os devidos trâmites, né? Acho que fica mais fácil o doutor ter sucesso dessa forma. O grande problema é o seguinte, eu não pude interditá-la porque ela tem momentos de lucidez em que ela está lúcida. E se ela souber que ela está interditada, eu vou matar ela mais cedo, entendeu? Entendi. Eu não queria fazer isso. Por uma questão de humanidade. Ela chegou a me dar uma procuração, 14º ofício de nota, para vender a mãe dela, vender imóvel, fazer o diabo a quatro. Esse enfermeiro que eu falei, foi lá com ela, revogou, mas ela não me notificou. E eu estou resolvendo o problema da Receita Federal dela com uma procuração revogada. Entendi. Mas ela não está revogada porque eu não fui notificado. Entendi. Ela não pode. Eu até poderia contestar, porque eu tenho uma procuração dela. Eu não fui notificado de que ela revogou lá nem fui tirar a certidão, né? Entendi. Então ela ainda não me comunicou que revogou a procuração. Agora, esse usucapião, se o doutor quiser, eu ajudo numa mentoria a fazer a retificação da peça, a correção, para a gente poder debater, para proteger o doutor com muito carinho, muito respeito. Isso daí é algo que eu posso ser teleguiado e o doutor, professor Júlio Sanches, eu gostaria que considerasse o meu patrocínio, embora em São Paulo, para a gente fazer uma coisa profissional, com toda a certeza que deva se ter nesse caso, né? Eu sei. Assim não, tem que fazer algo bem fundamentado. Essa peça tem que aparecer o enunciado 492. É muito importante também, doutor, regularizar e usufruir do fundamento da posse exclusiva, que é o que você tem hoje. Hoje, não só a posse exclusiva, mas o doutor tem também a gestão exclusiva. Só o doutor paga a conta desse imóvel, né? Só eu. Só o doutor que paga a conta. Então, seria muito importante fazer uso, né, dessas teses para ter sucesso na demanda. Alguns juízes já sabem disso, claro, juiz, mas tem juiz, o doutor sabe disso, desatualizado, né? Então, quando você trabalha com o enunciado 492, você traz para o processo uma mudança de pensamento em relação à posse. Quem tem a posse tem 166 direitos atualmente, e o doutor, a posse é exclusiva, que dá a possibilidade de fazer uso capião sim para regularizar esse imóvel em virtude de várias situações, né? Então eu faria assim, a chance de êxito é muito grande, viu? O doutor poderia usar a tese também, além do enunciado 492, o doutor poderia e deve usar a tese também, que também vem sendo muito reconhecida, da súmula 487. 487 é de que jornada? Essa, na verdade, é uma súmula, né? A 487 é do Supremo. Numa discussão de posse prevalece o domínio. Por que o doutor está correndo atrás? Do Supremo. Isso. Por que o doutor está correndo atrás da regularização desse imóvel? Porque amanhã ou depois, se tiver alguma discussão de posse, o doutor tem a propriedade em seu nome, né? Então, seria fundamental para o sucesso, né, da demanda, se caso existir a oportunidade. Entendeu, doutor? Inclusive, porque eu estou lidando, só para terminar nossa conversa, com uma pessoa que, com
o vigia me chamando às 10 horas da noite, que estava vendo pratos sendo jogados na parede. Eu fui ver o que estava acontecendo, porque eu estava na rua, e ele ligou para o meu celular, porque a gente tem uma linha de emergência. Não é fácil, né? Ela tinha caído no chão e quebrado o fêmur. E não tinha ninguém em casa, porque ela despediu o enfermeiro e a cuidadora e o enfermeiro que estava com ela. Depois eu me virei para o cara e perguntei, mas vem cá, ela está tendo uns desmaios aí de vez em quando. Quer dizer, o cara sabia, ele na realidade é um pedófilo de idoso, e ela ficou presa com ele. O cara era massagista e ficava 3 horas trancado no quarto de uma senhora com 94 anos de idade. Meu Deus. Um cara mais novo do que eu. E aí é que eu expulsei ele de lá, preferi não comprar briga. Eu fui dono de firma de segurança com 4 mil homens. E então essa área de DOPS, polícia aqui no Rio, eu conheço bem, inclusive trabalhei, fazia segurança do Itamaraty, da pista do Galeão, para todas as empresas americanas e da Brahma, da cerveja, agora Ambev. E então eu preferi deixar o cara quieto, aquele negócio. Quando você estuda um pouco mais esse tipo de problema, a melhor coisa é você deixar quieto, abaixar a cabeça, ir para o outro lado, para não comprar muita confusão para o seu lado. Entende? É verdade. Aí, o que eu fiz? Enquanto eu estou levando ela de ambulância para consertar o fêmur que estava a 1 centímetro da artéria femoral, ela podia morrer na hora, a minha irmã entrou no apartamento com uma chave que ela tinha, que eu tirei, e rapou todas as joias da velha. Meu Deus do céu. Quer dizer, a mãe está indo ser operada para voltar, e ela ainda por cima faz um vídeo dela com a filha e com uma fisioterapeuta, amiga dela, e me manda uma cópia do vídeo dizendo que porque a mamãe está subindo na ambulância para o hospital com você, nós estamos limpando todas as joias e pratas da casa para não ter problema com o empregado, e me dá uma cópia. Meu Deus do céu. E sumiu. Quer dizer, com esse tipo de gente você se sente um pouco mais à vontade. Você que trabalha na prestação de serviço de ilibada reputação, você sabe que você perde ela numa coisa errada que você faz. É verdade. Você pode ver minha vida que você vai ver que é o oposto disso que eu estou lhe contando. Então, num quadro desse, eu estou subindo e estou sendo roubado pelas costas, e uma situação difícil. Então, eu tenho que aguardar que ela tenha adentre a vida eterna para imediatamente já ter a peça pronta de véspera. Que tal? Não, mas essa ação, o doutor tem grande possibilidade de ter êxito, ter sucesso. A posse que o doutor tem possibilita... Mas depois do óbito da proprietária, correto? Correto. Poderia até ser antes, não tem problema, né? Isso não mudaria porque a posse é uma situação fática, e a situação fática é que o doutor mora lá, tem a posse, né? Então não precisaria necessariamente ocorrer o falecimento dela para ter o direito de fazer uso capião. O doutor tem a posse, na verdade tem tudo no nome, conta de energia, contas... Como é que eu vou contestar? A posse é de uma pessoa que está viva e mora lá. Na verdade, ela exerce a posse com o doutor. O doutor também mora lá, né? Sim, mora aí. Eu cuido dela. Eu não interditei, porque você, na interdição, o curador fica metendo a mão no dinheiro dela e gerindo tudo praticamente. Qualquer coisa, por exemplo, o cara quer que você pague à vista em vez de passiva, porque tem desconto. É uma forma de meter a mão na grana, entendeu? Então, eu preferi fazer de uma outra maneira. Eu tenho o acesso aos cartões do banco dela, da única conta que ela tem no Banco do Brasil. A gerente me conhece, sabe que eu era procurador. Então, para todos os efeitos, a minha mãe é que está assinando as senhas dos PIX, dos pagamentos que eu faço. Mas o que eu estou fazendo? Eu não estou pagando com a conta dela, eu estou pagando com a minha conta pessoal. Entendi. Agora, o importante, e o doutor foi muito inteligente nesse sentido,
passou a energia para o seu nome, hoje paga o condomínio, o IPTU já está no seu nome. Então, tem muitas provas. Não está no meu nome, está no nome dela, mas eu tenho comprovante que foi pago com a minha conta bancária. Ah, tá. E o condomínio é a mesma coisa, né? Isso. O condomínio é a mesma coisa. Mas ótimo. A melhor prova da posse do Animus Domini não é ter o condomínio no nome, né? Ter o tributo no nome, mas sim você pagar. Isso é a maior prova, porque você está desembolsando, você está cuidando, você está de fato exercendo a posse exclusiva e a gestão exclusiva desse imóvel, entendeu, doutor? Sim, e tem outra coisa. Nós estamos falando da gestão do imóvel. E tem uma outra coisa, que dá muito mais trabalho. Quer tomar conta 24 horas com 3 enfermeiros dela. Quer dizer, eu ainda estou prestando serviço de administrar a vida, a sobrevivência dela. E muito bem tratada, diga-se de passagem. Eu imagino. E isso é muito mais caro. Não é fácil, é muito caro, o custo é altíssimo. E consome um homem-hora, um HH gigantesco. Eu acredito que nós estamos dentro daquele esquema de 60 minutos vezes 24, 1.440 minutos, 8 horas, 480 minutos. Eu estourei minha cota de tempo com o Dr. Sanches. Não tem problema. Doutor, esse livro... Eu vou comprar esse livro. O doutor vai gostar muito. Eu falo que na internet tem muita bobagem, no Instagram, o pessoal fala muita besteira sobre o uso capião. É um assunto que o advogado não aprende na graduação. O doutor sabe disso. Nós aprendemos 5 espécies na graduação. O uso capião e esse nível que você colocou, eu preferi falar com você, porque a gente sabe quem é quem quando a gente bate o olho. Com a minha experiência de vida e você com a sua. Então, quando eu vi a sua colocação, esse uso capião é da Mizuno também? É da Mizuno também. Hoje eu estou comprando ele. Ah, que legal, doutor. Será uma honra, viu? Aqui no escritório, não sei se tem. Se tiver, pede para a Sara que eu mando autografado, tá? Se tiver. Mando por correio autografado. Doutor, com muito carinho. Isso não vai faltar ocasião de nos encontrar. Não vai, não. Vamos almoçar, tomar um café. Doutor, com muito carinho. Dá para fazer os capiões, sim. Dá para fazer o do 1238 do Código Civil. Esse é o único uso capião que... Eu não consegui, saiu truncada. Daria para usar o uso capião do artigo 1238 do Código Civil, que é o uso capião. Ele não tem limite de metragem. O doutor poderia ter outros imóveis no nome, não é o caso, mas poderia. É um uso capião também que permite a má-fé. De 36 espécies de uso capião que existem no Brasil, ele é um uso capião que permite a má-fé. E aí, dentro desse uso capião, o doutor usaria o contexto do enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil e a súmula 487. Tá. Ficamos por aqui com meus agradecimentos e o prazer desse primeiro contato, estabelecer essa nova amizade que espero tenha um longo futuro aí pela com certeza, frente. Com certeza. Conte com um prazer todo meu de conhecer uma pessoa do bem igual o doutor, viu? Com essa experiência, essa bagagem de vida. O doutor leciona o quê? Eu leciono Direito Civil e Processo Civil. Direito Civil e Processo Civil na graduação, nas pós, mas eu sou coordenador de 27 pós-graduações de Direito Imobiliário, né? Falo hoje, porque amanhã tudo muda, né? Mas hoje eu indico muito a pós da ESO, da Escola Superior Universitária. Por quê? Porque é uma pós que o valor é interessante, o custo é R$ 958,80 a pós online. Doutor, depois entra lá para conhecer a faculdade, é www.portaleso.com.br. Eu vi. Tem mais de 100 cursos gratuitos à disposição, homologados, certificados pelo MEC, é bem legal. Meus parabéns, muito agradecido e ficamos encerrados por aqui. Então. Tá bom, doutor, um abraço e até logo mais, tá bom? Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau. Satisfação.